Salve camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje do canal é crise, guerra e a situação brasileira. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Preferir o Pix está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Camaradas, note, a gente estreou ontem a câmera nova do canal, essa câmera que está aparecendo aqui. No vídeo de ontem eu falei que agora no começo de julho está chegando equipamento de som novo, então ao invés desse microfone, a gente vai ter um microfone de lapela super potente que vai evitar qualquer problema do som. E também vai ter equipamento de som novo e vai criar um cenário. Não vai ter mais essa parede branca chapada atrás, né? Também tem um problema de foco aqui na câmera. Então, se alguém, inclusive, é muito foda aí de comunicação, fotografia, filmagem, não sei o que, Maxwell sabe qual é o modelo da câmera, vai aparecer aí na tela. Mande por e-mail, aquele e-mail que tá ali no Instagram e tal. E mande lá, por favor, como é que a gente corrige esse problema de foco, porque toda vez que eu mexo as mãos, a câmera dá uma desfocada. Então, se você puder ajudar, eu vou ficar muito grato. Veja, camaradas, a gente está acompanhando os desdobramentos do ataque dos Estados Unidos ao Irã, né? Hoje, no Manhã Brasil, teve uma cobertura especial sobre o tema, comandada por Mauro Lopes. À noite, no Noite Brasil, a gente vai continuar essa cobertura. Tá aqui no canal uma entrevista muito boa dada pelo Ali Ramos, que é um especialista, um estudioso no Irã, né? Vale muito a pena vocês assistirem a entrevista. Coloca aí na tela, Maxwell, por favor. E tem desses possíveis desdobramentos o fato de que o parlamento iraniano aprovou o fechamento do Estreito de Hormuz, por onde passa 20% do petróleo global. Os Estados Unidos pediram à China para intervir para o Irã não fechar o Estreito de Hormuz. O fato concreto é que a gente tem um mundo cada vez mais complexo, cada vez mais convulsionado, cada vez mais perigoso. A gente tem uma junção de crises, né? Uma crise climática ambiental global, nós temos o crescimento da extrema-direita, nós temos uma guerra comercial, tarifária e econômica cada vez mais visível entre China e Estados Unidos, né, provocada pelos Estados Unidos. Nós temos uma intensificação dos conflitos militares, o genocídio contra o povo palestino, o risco de uma escalada regional de guerra no Oriente Médio a partir da liderança do eixo Israel-Estados Unidos e processos cada vez mais complexos no mundo inteiro. Uma coisa, por exemplo, que é pouco debatida é que, objetivamente, o Mercosul está perdendo um sentido existencial, dado os rumos que estão tendo na Argentina e a falta de importância que o Brasil está dando à integração regional, né? Já que a prioridade da diplomacia do governo Lula III é o G7, inclusive a França, né? Hoje, o chefe de Estado que tem um diálogo mais profundo, mais privilegiado com o presidente Lula é o Emmanuel Macron, da França, né? O golpista Emmanuel Macron, que impediu que a França submissa, vitoriosa nas eleições legislativas do país, formasse um governo. Então, tem um cenário extremamente complexo, desafiador e perigoso. A gente vive, objetivamente, uma longa época de transição hegemônica. Transição hegemônica significa que o sistema imperialista global, tal como estava montado, está passando por transformações muito profundas. Transformações podem ser progressivas ou regressivas. Eu já falei aqui muito no canal que as pessoas fazem um debate sobre a decadência dos Estados Unidos como se fosse um negócio para daqui a um ano, né? Parece que os Estados Unidos vai cair amanhã, parece que o dólar vai deixar de ser a moeda hegemônica global daqui a 2 anos e por aí vai. Isso não é assim, né? A decadência dos Estados Unidos é um fato. A questão é, essa decadência pode ser revertida e a questão é também a temporalidade disso. Veja, isso pode durar, esse processo de transição hegemônico pode durar 10 anos e pode durar 60 anos, né? Pode se aprofundar nos próximos 20 anos e pode ser revertido. É necessário olhar as tendências históricas de longo prazo, mas não desconsiderar que existe luta de classes. Então, por exemplo, nos anos 80 se falava também de uma crise de hegemonia dos Estados Unidos. Era a época, inclusive, que todo mundo dava como certo que o Japão seria a primeira economia global. Você olha agora no passado e você vê que essa transição de hegemonia nunca aconteceu, né? O Japão nunca se tornou a primeira economia global do sistema capitalista. Ninguém imaginava, quando se debatia nos anos 80, a possibilidade do Japão superar os Estados Unidos e, por exemplo, a União Soviética iria deixar de existir, sabe? Então,
é preciso cuidado. Inclusive, vale a pena ler muito livro do Domênico Losurdo, A Esquerda Ausente, Crise, Guerra e Sociedade do Espetáculo, para ter uma visão mais complexa do que é essa transição de hegemonia. O X da questão é, no meio desse cenário global complexo, multifacetado, com várias crises, qual é o papel do Brasil? O papel do Brasil enquanto uma nação que está no sistema imperialista global, do ponto de vista do seu projeto interno. Porque, note, no fundamental, o projeto da classe dominante brasileira é bem simples de entender. A classe dominante brasileira, ela quer que o Brasil se mantenha na posição de país dependente, periférico, como fornecedor de matérias-primas, né, como um grande fazendão, um buraco de mineração, um parque para especulação financeira, para ganhos rentistas gigantescos e também um cabaré para os monopólios estrangeiros, né? Assim, fazendo uma metáfora como era Cuba, né? Se dizia que Cuba pré-revolução era uma espécie de bordel dos Estados Unidos. A ideia é o Brasil ser a terra de ninguém para o capital estrangeiro, né, para o grande capital. Nesse projeto da classe dominante, o mundo em convulsão não é um problema, né? O risco de guerras cada vez maior não é um problema, o colapso ambiental não é um problema, o risco cada vez maior à soberania nacional de depender de importação de produtos estratégicos como fármacos não é um problema. Recentemente a gente teve um conflito militar intenso entre China e Paquistão. Se, por exemplo, se isso escala e se a China entra num conflito militar de longa duração com o Paquistão, qual é o impacto disso no mercado de fármacos no Brasil? Percebe? Isso não é um problema para a classe dominante brasileira. Veja, o Jaime Osório, ele é muito feliz naquele livro dele, O Estado no Centro da Mundialização, e que ele define os países de capitalismo independente como o Brasil como países com subsoberania, né? Então são países que, do ponto de vista da economia, da cultura, da defesa nacional e etc., esses países eles estão numa posição subordinada da divisão internacional do trabalho, o sistema imperialista, portanto não gozam de um Estado pleno de soberania nacional e isso não é um problema para a burguesia. A burguesia está muito bem, obrigado. A burguesia está muito tranquila com a ideia que nosso país tem subsoberania, nosso país é um país dependente, tem uma dependência que é uma totalidade, uma dependência econômica, uma dependência militar, uma dependência tecnológica, uma dependência cultural, uma dependência de padrões de consumo importados, etc. Então veja, o X da questão é, nesse momento de crise, de convulsão, de risco de guerra, de intensificação dos conflitos interimperialistas, como o Brasil, do ponto de vista de projeto político interno, pode se defender e pode aproveitar essa situação para avançar num projeto popular, num projeto da classe trabalhadora, que fortaleça nossos graus de soberania, que aumente a nossa complexidade produtiva, que consiga defender a soberania nacional brasileira e que consiga aproveitar as janelas históricas que estão abertas. Veja, a pandemia ela abriu um debate global sobre dependência tecnológica na área da saúde, né? Sobre dependência no complexo econômico-industrial da saúde. No livro lançado pela Fiocruz, Saúde e Desenvolvimento, eu coloquei na tela, Maxwell, é mostrado dado que nos últimos 20 anos o Brasil foi o país que mais abriu seu mercado de fármacos no mundo inteiro. Veja, é uma preocupação hoje global na União Europeia, nos Estados Unidos, na China, na Índia e tal, a dependência de fármacos e a gente não pode esquecer episódios como o Brasil precisava de respiradores, não tinha como importar porque os Estados Unidos estavam roubando os respiradores do Brasil, viu, gente? Vocês lembram disso, né? Vocês lembram disso, né? Os Estados Unidos roubando os respiradores do Brasil? Pois bem, a gente não pode esquecer de coisas como essa. A pandemia abriu uma oportunidade. O governo Trump, com toda a sua política agressiva de guerra comercial, guerra tarifária, abre uma oportunidade de colocar por terra esses mitos de livre mercado, de Estado mínimo, de globalização e por aí vai. Os riscos de guerra colocam na ordem do dia a compreensão de defesa nacional enquanto uma totalidade. Defesa nacional passa por redução de desigualdades, passa por soberania tecnológica, passa por integração latino-americana e por aí vai. Então, o que é o mais desesperador neste momento? Veja, não só o fato de não existir um movimento revolucionário do plano internacional organizado. Acho que Euclides Vasconcelos ele lançou o melhor vídeo sobre multipolaridade, aqui mesmo, no Farol Brasil. O Maxwell está colocando aí na tela. Quando Euclides fala, faz um debate teórico muito qualificado sobre o que é multipolaridade, ele fala assim, é claro que o mundo multipolar é um pouco melhor do que o mundo unipolar. Dito isto,
multipolar não é horizonte estratégico. O horizonte estratégico é a luta anti-imperialista global com a revolução socialista triunfando nos 4 cantos do mundo, né? A gente nunca pode perder isso de vista. Então, existe uma situação muito complicada em que a gente não tem um movimento revolucionário do ponto de vista global, né? A gente não tem mais uma União Soviética. A gente não tem mais um movimento anticolonial com o movimento dos não alinhados e um movimento terceiro-mundista, né? Isso é um problema grave. Só que um problema maior ainda é que, do ponto de vista interno, a gente tem, de um lado, 2 grandes máquinas de alienação. A gente tem a extrema-direita, que é entreguista, que é criminosa, que é sabuja dos Estados Unidos e que expressa o domínio da classe dominante interna, né? E que está muito bem obrigado com o Brasil ser um buraco de mineração, uma grande pastagem para vaca e para a produção da monocultura de exportação, como soja, um cassino para especulação e um parque de diversões para o grande capital estrangeiro, né? Então, essa extrema-direita, ela não tem nada a apresentar para o país. Ela não tem preocupação com o país, ela não tem preocupação com a soberania nacional, ela não tem preocupação com o povo brasileiro. Ela representa a classe dominante, a burguesia, né, chamado 1%, que tem lucros astronômicos. Ano passado, o lucro das mais de 400 empresas de capital aberto cresceu mais de 30%, então a taxa de lucro está crescendo, está tudo muito bem, obrigado. E do outro lado você tem um campo progressista, que é um campo que é social-liberal, né, que é neoliberal progressista, que também não tem projeto nenhum. E quando eu falo não tem projeto nenhum, é no sentido de que não tem projeto próprio na perspectiva da classe trabalhadora, seja na perspectiva reformista ou revolucionária. O projeto desse campo progressista é reproduzir o modelo neoliberal dependente com alguma preocupação social, com alguma retórica de direitos humanos. Então é notável como o governo Lula não tem nada o que propor neste momento de convulsão e não tem diagnóstico da crise global para aproveitar as oportunidades. Porque do mesmo jeito que o mundo é muito perigoso, é também um momento de oportunidade, né? Assim, vamos lá? Parece discurso de coach, mas todo momento de crise é um momento também de oportunidade. Então eu já debati muito isso aqui no canal com vocês. Bicho, dá para enfiar a faca no pescoço dos chineses e conseguir muita coisa deles. Muita coisa deles, sabe? Dado que, considerando a tendência da Argentina, considerando os prognósticos eleitorais do Chile, que a tendência é ganhar uma figura de extrema-direita por causa do governo neoliberal progressista do Gabriel Boric, dado a tendência de manter uma situação mais ou menos estável como está, de governos ou governos liberais progressistas, né, no Uruguai, no Paraguai, por aí vai, a China considera estratégico, não tenha dúvida disso, né, estreitar os laços cada vez mais com o México e com o Brasil, inclusive como um contraponto à tendência atual da Argentina e ao próprio impacto, né, mundial da guerra comercial e tarifária com os Estados Unidos. Então, veja, a gente poderia estar nesse momento tirando muita coisa dos chineses em termos de transferência tecnológica, em termos de industrialização do Brasil. É claro que a industrialização completa só vai acontecer com a Revolução Socialista, né? Mas dá para combater algumas tendências de desindustrialização. Mas assim, poderia tirar transferências tecnológicas, a gente poderia tirar parcerias comerciais estratégicas para a instalação de fábrica no Brasil, a gente poderia tirar soluções para os problemas fundamentais do povo brasileiro, como mobilidade urbana e urbanismo, e nada disso é feito. E aí, quando eu estava me preparando para gravar esse vídeo, eu fiquei até surpreso, porque assim, tem um pessoal aí que me chama de antipetista, né? Beleza. O Luiz Nassif, né, jornalista do GGN, eu acho que ninguém vai chamar o Nassif de antipetista, né? Acho que o Nassif está livre disso, né? Beleza. O Nassif, em um texto chamado... Veja que fantástico. O nome do texto é Apatia Generalizada no Governo. O que é que o Nassif diz? Que é uma coisa que eu falo há muito tempo. Presta atenção, viu? Presta atenção. O Nassif diz o seguinte: em todas essas discussões, Lula tem se mantido ausente, não interferindo e, na maioria das vezes, deixando Rui Costa a última palavra. Especialmente, aceita tudo o que vem da China, sem pensar em exigir contrapartidas para o Brasil. Presta atenção aqui. Especialmente, aceita tudo o que vem da China, sem pensar em exigir contrapartidas para o Brasil. É o Nassif falando, né? Acho que talvez com o Nassif falando vocês escutem.
Sabe a fábrica da BYD na Bahia, que vai ser aberta? O próprio Nassif, nesse texto, ele diz uma coisa que é fundamental. Veja só, carroceria montada, motor, câmbio e sistemas de suspensão são enviados prontos. Ou seja, nada será fabricado no país. Veja, a fábrica da BYD vai ser praticamente uma maquiladora, né? As peças vão vir prontas, o carro vai ser montado aqui, vai desfrutar de isenção fiscal, não vai ter transferência tecnológica, vai ter uma simulação de produção industrial, mas na prática é só uma montadora, e vai ser mais um monopólio estrangeiro para dominar o mercado nacional de consumo de carros, dentro de uma lógica de uma infraestrutura burramente construída fundamentalmente para carros, em que vai continuar o caos urbano, vai continuar os gargalos estruturais de circulação de pessoas e produtos, vai continuar com, basicamente, grandes empresas estrangeiras instalando aqui montadoras, em que o lucro auferido no Brasil vai ser enviado para fora para a matriz. E aí depois vão dizer que isso é investimento para emprego industrial. Isso é emprego industrial, gente? Sabe? Tem emprego industrial. Então, reparem, o presidente Lula, o PT, os ministros, tá o campo progressista, e aí, claro, existem exceções. Por exemplo, eu discordo de uma porrada de coisas do Elias Jabbour, né? Meu amigo, e tá, discordo de uma porrada de coisas. Então, críticas muito sérias à estratégia política do partido dele, o PCdoB. Discordo muito, por exemplo, da gestão da Uni, que objetivamente, para mim, mente para os estudantes, né? Como foi o caso, por exemplo, do novo teto de gastos, no CONUBS, no Congresso Nacional dos Estudantes Secundaristas. Eu fui lá participar de uma mesa e a juventude do PCdoB, né, o JS, ela mentia para os estudantes dizendo que o PCdoB foi contra o novo teto de gastos. Isso é mentira, o PCdoB votou a favor. Dito isto, Elias, por exemplo, é uma das poucas figuras desse campo progressista que consegue fazer um debate em termos estratégicos, né? Sem entrar no mérito sobre o quanto é possível colocar em prática essas propostas no arco do lulismo, né? Enfim. Mas tirando figuras como Elias, que são exceção, a maioria desse campo progressista simplesmente não tem proposta, não tem ideia, não tem projeto, não tem noção do que fazer para aproveitar esse cenário, sabe? Então, você tem, dando outro exemplo, você tem hoje, dado a ação da entidade colonial sionista no Oriente Médio, né? E a agressão ao Irã e as perspectivas de escalada global e regional desse conflito, tendências de alta do preço do petróleo. Por exemplo, o Brasil é um país petroleiro, né? Um país autossuficiente em petróleo. Só que, ao mesmo tempo que é um país petroleiro, o Brasil importa derivados de petróleo, né? O Brasil importa gasolina, o Brasil importa diesel, o Brasil importa querosene de aviação. A gente tem refinarias que estão na mão de empresas estrangeiras e agora, muito se debateu o petróleo na margem equatorial, né, um falso debate, a gente vai falar mais sobre isso, e foi entregue para vários grupos estrangeiros, né, várias empresas estrangeiras, inclusive empresas estatais, né, como empresas estatais da China, explorar petróleo na margem equatorial. Veja, era fundamental neste momento colocar no centro do debate público um controle nacional sobre o petróleo, do poço de petróleo à bomba de combustível, considerando a tendência de alta do preço do petróleo, por causa dos conflitos militares que estão colocados, e essa riqueza ser usada como mola motriz de uma transformação produtiva e de uma transição energética. Então, assim, para deixar de usar o petróleo, a gente precisa ter um pleno controle público, estatal, popular sobre o petróleo hoje e usar a riqueza petroleira para financiar essa transformação produtiva e transição energética. Não é isso. O petróleo da margem equatorial, gente, está sendo entregue por os gringos, né? O professor Gilberto Bercovitch, ele fala que a Petrobras virou uma financeira. A prioridade da Petrobras é entregar dividendos para seus acionistas privados. A gente pode sair dando vários e vários exemplos do como há oportunidades abertas, há tendências abertas no médio e longo prazo, por causa da intensificação dos conflitos interimperialistas, dos problemas e tal, que poderiam ser aproveitadas, essas contradições, para fortalecer graus de soberania e de complexidade produtiva e de soberania tecnológica do Brasil, e simplesmente isso não é aproveitado, e simplesmente isso não é debatido. Veja, eu vou gravar um vídeo específico sobre a entrevista do Lula para o Mano Brown. O Lula, ele vai pro Mano Brown, ele passa 2 horas falando e ele não tem ideia nenhuma sobre o Brasil, além de banalidades, né? Ah, não, tem que ter a paz. Ah, eu quero que o filho do pobre vá para a universidade. Ah, eu quero que o pobre tenha seu carrinho. Ah, a elite não gosta de educação. Ah, tem que gerar emprego. Tudo isso que o Lula fala há 20, 30 anos e tal. Mas, assim, diagnóstico da situação do mundo,
da inserção do Brasil, das múltiplas crises, do que fazer. O Lula, ele nunca diz como fazer as coisas. Ah, tem que ter mais educação, massa. Tem que ter mais emprego, massa. Tem que investir em ciência e tecnologia, massa. O povo não pode passar fome, massa. Mas tudo isso, tamo junto. É isso, tamo junto. Mas e aí, vai fazer como? A partir de que marcos estratégicos? Com que propostas? Com que mobilização? Com que enfrentamento? Então veja, o grave, o desesperador, para além do cenário global, porque nenhuma pessoa, né, que tenha compreensão do que se passa no mundo pode ficar tranquila vendo o genocídio contra o povo palestino, vendo a violência do Estado de Israel e dos Estados Unidos, a falta de horizonte estratégico. É basicamente assim, o mundo pegando fogo e o debate no Brasil, estimulado pela burguesia interna e representada pelo Congresso Nacional, é fazer uma contra-reforma administrativa e acabar com a estabilidade do servidor público. E o debate no Brasil é fazer austeridade, é fazer teto de gastos, cumprir o teto de gastos, é fazer superávit primário, é cortar gastos, é deixar a universidade na penúria com o pires na mão. Os militares continuam com seus privilégios de sempre, em que boa parte do orçamento de defesa é gasto com folha de pagamento e benefícios para os militares, além de ser um bando de golpistas subordinados aos Estados Unidos. E nenhum dos temas estratégicos do país é colocado em cena. Então é isso, é como se a gente tivesse com a casa pegando fogo, tudo pegando fogo, e dentro da casa a gente tivesse brigando para ver quem vai comer a última fatia de torta, né? E aí, claro, essa briga pela última fatia de torta é de uma minoria, enquanto a maioria da casa tá passando fome. Tipo, é mais ou menos esse cenário brasileiro. A casa tá pegando fogo, tá tudo se acabando em volta, mas a galera tá brigando para ver quem vai comer o último pedaço de torta. Tem 2 burgueses ali brigando e tem mais 10 pessoas passando fome. E assim, e se a casa realmente fosse destruída, os 2 burgueses vão ser resgatados e o resto das pessoas vão morrer queimadas. Esse é o cenário brasileiro. Então veja, acho que a primeira coisa que a gente precisa é ter sentido de urgência histórica, né? É ter sentido de compreensão da dramaticidade do mundo, dos conflitos que estão em curso. Exigem da gente clareza estratégica, exigem da gente um estudo sistemático e aprofundado sobre a crise do sistema imperialista global. Exige da gente pensar no curto, médio e longo prazo como é que a gente vai se posicionar nisso. Exige pensar as consequências de curto, médio e longo prazo para o Brasil e para a classe trabalhadora brasileira. Exige a gente ter ousadia para colocar os termos estratégicos do debate para a soberania nacional brasileira e para enfrentar a superexploração que a classe trabalhadora vive no capitalismo dependente brasileiro, sabe? Não dá, por exemplo, todo mundo está lançando um vídeo sobre a Terceira Guerra Mundial. Eu vou lançar também, só que vai ser sem sensacionalismo, né? Aí beleza, tá vindo a Terceira Guerra Mundial. Eu acho engraçado que nesses vídeos a galera nunca se pergunta, tá vindo uma Terceira Guerra Mundial, supostamente, né? Depois a gente fala sobre isso em mais detalhes. E o Brasil nisso? Como é que fica o Brasil? Olhando aqui para você, olhando para baixo, olhando para você. Como é que fica o Brasil nisso? Vai vir uma Terceira Guerra Mundial e o nosso país? Como é que vai ser a situação? Qual vai ser o impacto disso? Como é que isso vai impactar a economia brasileira, a vida brasileira, o cotidiano do brasileiro, do nosso país, da nossa classe trabalhadora? Então, esse vídeo é um chamado para vocês. Vamos sair da mediocridade, vamos sair do mesmismo, vamos sair desse discurso, com todo o respeito aí, de gado, que fica defendendo o político A ou B, e vamos cobrar os termos estratégicos do debate, velho. Do anti-imperialismo, da luta da classe trabalhadora, da soberania nacional, do enfrentamento à dependência tecnológica. Recentemente eu lancei um texto, né? O País Sobremesa no século XXI, no Opera Mundi. Coloca aí na tela, Maxwell, por favor. Nesse texto eu faço essa provocação. Peraí, a gente tá vendo um conflito global pela liderança tecnológica do mundo entre China e Estados Unidos. A gente tá vendo as profundas transformações no mundo capitalista. E o debate no Brasil é o quê, A gente tá vendo aí disputa por 5G, por Big Data, inteligência artificial, terras raras, semicondutores e por aí vai. E o debate no Brasil é austeridade, é teto de gastos, é corte de gastos, é superávit primário, é ataque ao funcionalismo público, é fazer PPP, é privatizar a escola, é doutrinação nas escolas. Tipo assim, não é possível que esse dito campo progressista esteja feliz com essa mediocridade,
com esse reino da pequena política nos termos do Gramsci. Aliás, possível não é aceitável que nós, classe trabalhadora, que nós que estamos na base, aceitamos isso. Acho que essa frase saiu errada, né, Maxwell? Não é possível a gente aceitar isso. Não é possível a gente se conformar com essa mediocridade e se conformar com esse jogo de polaridade entre o progressista e o fascista. Que no final, tanto o progressista como o fascista vão atender ao interesse dos bancos, do agronegócio, dos monopólios estrangeiros, do grande varejo, dos monopólios de mídia, e no fundamental, nada vai mudar do ponto de vista da classe trabalhadora e da soberania nacional. E aí, gente, eu vou ser muito direto com vocês. Quem realmente está preocupado com o futuro do mundo e com o futuro do Brasil, com o futuro da nossa classe trabalhadora, tem que ter no mínimo uma exigência. Ou o projeto político ele é radicalmente anti-imperialista e é radicalmente revolucionário, comprometido com, de maneira profunda e séria, a soberania brasileira, a transformação das condições econômicas e tecnológicas do Brasil, a Revolução Brasileira, né? Para mim, soberania no Brasil só vai vir com socialismo, viu? Você pode discordar, não tem problema não. Ninguém está obrigado a ser socialista não, mas é isso, soberania no Brasil só vai vir com socialismo. Mas no mínimo você tem que ter preocupação com a situação do nosso país, preocupação séria, concreta. A gente não pode, nessa situação de emergência global, se contentar com a mediocridade. No mínimo, os termos do debate têm que ser termos antineoliberais. No mínimo, assim, para começo de conversa. Se o termo do debate da proposta política não é antineoliberal, está contribuindo para, frente a um mundo em chamas, levar o Brasil para o abismo. Pensem nisso. Eu acho que esse vídeo é um importante chamado para a gente, durante a semana, continuar e aprofundar esse debate. No vídeo de amanhã eu vou fazer uma reflexão sobre as diferenças entre o governo Petro e o governo Lula. Diferença em termos de modelo de governança e diferenças de projeto. Eu acho que a gente vai dedicar essa semana a tentar construir um debate. A gente já faz isso há muito tempo, né? Mas essa semana vai ser focada nisso, sobre a posição que nós, esquerda, marxistas, revolucionários e revolucionárias, trabalhadores e trabalhadoras, precisamos ter nesse mundo de múltiplas crises simultâneas. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.